Olá, colegas servidores, é mais um programa Simussar em Ação. Hoje, mais uma vez aqui com o Dr. Sávio, retornando de uma jornada em Porto Alegre, onde é que esteve fazendo alguns estudos por lá, né, Dr. Sávio? Seja bem-vindo ao nosso programa novamente. Obrigado, Jonas. Obrigado, Ronaldo. É sempre uma alegria, uma satisfação estar na presença de vocês. E também ao nosso querido companheiro e amigo Ronaldo Pinheiro, que sempre está conosco aqui na parte técnica. E também a Cressol, que sempre é uma empresa aí que está do lado do servidor público, oferecendo diversos serviços na área financeira para quem necessitar desse serviço. Então, o servidor precisando, procura a Cressol, que com certeza algum produto encaixa nas nossas necessidades. Então, já entrando na parte dos avisos aí para os nossos servidores, a grande maioria que faz parte dos grupos de WhatsApp do nosso Simussar, já estão fazendo a escolha do presente de final de ano, que é a escolha. Esse ano você dá entre uma cadeira, né, dobrável, da marca Tramontina, alumínio, e está lá toda a descrição, e também a ave natalina, que ainda a gente não tem a marca, porque a ave natalina a gente negocia mais adiante. É necessário fazer agora, porque precisa passar por toda a produção da cadeira para os que vão escolher esse presente. E aí, lá por novembro, a gente vai estar entregando, e também em novembro a gente vai estar entregando o tradicional vale ave natalina para aqueles que optarem pela ave natalina. A escolha vai até o dia 11/7, né? É via internet, né? A gente encaminhou os links em todos os grupos dos servidores, e a gente pede para que os servidores repassem esses links para os demais colegas servidores também. E quem tiver dificuldade de acessar, pode procurar a Secretaria do Sindicato, que as meninas aqui, a Denise e a Márcia, estão orientadas e estão ajudando a fazer essa escolha, para facilitar a vida do servidor público, né? Nem todo mundo consegue vir até o sindicato fazer a escolha, então a gente disponibilizou através de um link de acesso. Tome cuidado para fazer apenas uma escolha, para não dar problema mais adiante ali, da confusão com a escolha do presente que fez. Outra aviso importante é que nesse mês os servidores têm que ficar atentos também ao aumento da Unimed, né? A gente conseguiu reduzir de 28% a pedida da Unimed para 14%, e tem os retroativos também que vão impactar um pouco nesses meses aí. Então o servidor vai ter um aumento e depois novamente vai ter uma redução da Unimed devido aos retroativos. Então tem que ficar atento, ficar tranquilo, que isso faz parte das negociações com a Unimed, do qual tudo passou por Assembleia Geral. Nada foi o professor Jonas, nada foi somente a diretoria e nem tampouco a comissão que foi escolhida. Tudo passou pela Assembleia Geral, que aprovou a demanda toda em Assembleia Geral. Então, se você tem dúvidas, se você tem questionamentos, esses questionamentos devem ser feitos na próxima Assembleia, ou quando tiver de novo esse tipo de negociação, e até às vezes se dispor a fazer parte da comissão que negocia com a Unimed, porque nós sabemos o quanto isso é importante, a participação do servidor nessas negociações. Isso nos dá força, isso nos dá credibilidade, transparência a todo esse processo. Então, é assim que é feito e é assim que foi aprovado. Então, os servidores estão com essa situação da Unimed. Certo? Então, hoje nós vamos entrar no nosso assunto de pauta, que eu tenho sido questionado bastante em relação à insalubridade, principalmente das monitoras, né, que me perguntaram bastante. Mas a insalubridade é uma enfim, como é que eu posso dizer o nome? Não, a parte que nós recebemos além do salário. Isso. Né? Me fugiu um pouquinho o nome aqui. O adicional, isso. Tem a insalubridade, tem a periculosidade, tem o risco de vida também, que nós, aqui no município, nós recebemos como adicional de salário. E todos eles se encaixam dentro de uma mesma linha de pensamento, de uma mesma linha jurídica. É isso, né, doutor Sávio? Exatamente. Que precisa de licença, que precisa de laudos, na verdade, para avaliar. Mas os questionamentos eles se dão em cima da insalubridade, porque há muitos boatos sempre ao longo desse período, quando está sendo feito as avaliações técnicas desses adicionais. Questionamento primeiro, doutor Sávio. É possível a redução de quem ganha 40 para 20, de quem ganha 20 para 10 e quem ganha 10, às vezes, ser sanado a insalubridade, sanado o risco de vida, sanado
o, o, o outro adicional que a gente Periculosidade. tem? Periculosidade. Olha, a gente tem que pensar que essa insalubridade e a periculosidade, elas decorrem da exposição do trabalhador, do servidor, a um determinado tipo de agente, né? Pode ser um agente biológico, um agente químico, no caso da periculosidade, a questão do combustível, né? Algum outro tipo de artefato semelhante. Então, o que acontece se em algum momento ocorra uma anulação, digamos assim, dos efeitos desses agentes, ou ainda seja disponibilizado algum tipo de equipamento que venha a reduzir os efeitos dessa situação na vida do servidor, nós temos sim uma possibilidade de redução. Mas, como a gente referiu, é preciso que haja uma alteração, um controle, né, uma mudança de ambiente muito forte, vamos dizer, né? Tem que ter uma sensível diferença de um período para o outro. Então, se houve melhoria, se houve estruturação dos ambientes de trabalho, tudo isso vai ser considerado quando da realização desse laudo. Ou seja, vamos ficar na insalubridade, que eu acho que é uma situação um pouco mais questionada pelos colegas servidores todos. Se vai reduzir de 40 para 20, que nós falamos em monitoras e ASGs, se vai reduzir de 40 para 20, tem que ter havido alguma alteração no local de trabalho, alguma oferta de equipamentos para que essa redução seja comprovada. É isso, doutor? Exatamente, tem que ser uma redução, porque nós estamos falando aqui do campo técnico, né? Então, esses laudos aí são produzidos por engenheiros de segurança do trabalho, médicos, enfim. Então, em princípio, eles trazem parâmetros técnicos para isso, né? Então, a coisa tem que ser comprovada, né? Tem que ser possível de ser demonstrada, né? Se antes eu era submetido a um ruído de 90 decibéis, 100 decibéis, eu tenho que comprovar que agora a questão do ruído é 60, é 70, né? Alguma coisa assim que seja demonstrado, né? A questão do ruído, vamos dizer, de uma máquina, né? Que foi melhorado a questão da máquina, a máquina não tem aquele ruído mais, então tudo tem que ser demonstrado, né? Então, por isso que eu digo, pode, mas eu vejo que é algo que precisa ter uma prova bem concreta, né? Para gerar essa redução. Não pode ser algo subjetivo. Não, tem que ser de bem forma objetivo. alguma. Nós estamos falando, por isso que eu digo, nós estamos falando uma coisa técnica. O exemplo do barulho, né? Porque tu tem um equipamento que mede o barulho, tu tem o último registro que era 90 e agora tu vai ter um registro que ele está 60, que ele está 70. Enfim, tu tem essa questão demonstrado, não é nada subjetivo, né? Tudo tem que ser demonstrado. Eu tinha contato com um agente biológico, foi realizado um novo processo interno para que fins de isolamento desses agentes biológicos através de um processo de triagem, de alguma coisa assim. Bom, isso tem que ser demonstrado e certificado de que isso não vai impactar na vida do servidor, né? Porque não adianta a gente reduzir a insalubridade e não alterar o ambiente de trabalho. Isso. E posso, por exemplo, em determinados ambientes, como é o caso das monitoras, como ela tem várias turmas, várias faixas etárias, várias idades, em alguma turma ter e outra turma não ter o máximo? Olha, eu vejo que é bem delicada essa situação, porque nós temos, assim, do que a gente conhece e observa, muitas vezes tu acaba circulando, né? Então, o Jonas não veio hoje, vai o Sávio lá substituir o Jonas, entende? Então, vejo que se torna muito mais difícil para um controle disso, né? Porque
E aí nós podemos gerar aquela outra situação, onde eu ganho 20. Porque, na verdade, o que nós teríamos que ter também era uma questão de o servidor ter uma informação do ambiente, então, né? Tipo, aquela sala é 20%, o banheiro é 40%, né? Mas que isso ficasse bem claro. Porque se eu ganho 20 e sou encaminhado para substituir alguém de 40, né? Não tenho nenhum registro disso. Então vai acabar gerando uma certa confusão e também vai gerar uma restrição dos profissionais com relação a determinadas funções. Né? Eu não vou fazer isso porque eu ganho 20. Quem faz isso ganha 40. Então, por essa, né, constante adaptação que nós temos nessa função, eu não vejo viável essa questão de nós termos uma distinção entre 20 e 40, porque em algum momento do dia, da semana, tu vai estar também sendo submetido a esse ambiente que gera uma adicional estabilidade maior. Em determinado momento, pode que aquela turma possa não ter o agente biológico, que geralmente é o agente biológico, mas dali a pouquinho pode estar entrando um aluno, pode estar entrando o professor sendo de lá para outra turma que tem. Exatamente. Né? E então, aí, isso... né, gera, além de toda a situação, gera mais essa pressão para o servidor. E eu não vejo como algo razoável também. Administrativamente, né? Isso. Além disso, doutor Sávio, também existe o questionamento de alterar a base para o cálculo. Ou seja, hoje o servidor ganha em cima do seu básico. Né? Se o básico é 1.000, ganha sobre 1.000. Se é 2.000, ganha sobre 2.000. Se é 3.000, o básico ganha sobre 3.000. Se é 4.000, sobre 4.000. Enfim, ele ganha sobre o base da categoria dele. Né? É possível haver uma alteração para que esse básico, essa base se torne outro básico? É uma discussão também, né? Hoje tu só trouxe tema cabeludo, né? Complicado, o cara fica uns dias fora, né, Ronaldo? E o pessoal fica se preparando aí para te colocar num brete aqui, uma trincheira. Mas são temas que nós precisamos fazer esses apontamentos. Com certeza, não, e são pertinentes, né? E o que a gente vê é que, infelizmente, nós temos municípios que já preveem isso, né? Mas é que muitas vezes são municípios que já estabeleceram lá atrás nos seus estatutos essa situação, né? Então, muitas vezes o pessoal já entrou no concurso ou já está há 10, 20 anos trabalhando dessa forma, né? E para nós aqui, nós temos desde sempre essa questão sobre o vencimento básico da função que tu exerce. E nós sabemos também que muitas funções aí, né, tu pega 40%, tem quase, né, um incremento muito grande do salário. Significativo, né? Exatamente. Então, aí nós entramos no dilema do legal versus o moral, né? Qual a repercussão que nós vamos ter no nosso ambiente de trabalho hoje em função de uma redução, porque vai ser uma redução drástica. Sim, dependendo da função. E como isso vai repercutir na vida do servidor? Nós temos alguém que trabalha há 20 anos e já recebia esses 40%. Né? Então, tu tem toda uma estrutura pessoal e mesmo familiar já estruturada nessa situação. E como é que de uma hora para outra tu vai tirar, vamos dizer, considerando a realidade hoje, 40% da remuneração que tu tem, sendo que tu vai permanecer no mesmo local, vai ter o mesmo dever, vai ter a mesma responsabilidade e praticamente vai ter os mesmos riscos à saúde. Então a gente está, eu vejo, inviabilizando a continuidade no serviço. Seria mais uma irresponsabilidade, né? E principalmente afastando futuros, né? E aí nós vamos entrar também, não é muito tema, né? Mas, por exemplo, nós temos o trabalhador terceirizado. Terceirizado
se vincula mais a uma questão da lei trabalhista. E ele vai receber de outra forma. Então, nós vamos ter, no mesmo ambiente, situações diferentes de remuneração. Sim. Quanto tu ganha? Ah, eu ganho tanto. Ah, eu ganho bem mais para isso. Estamos prontos para isso? Isso é saudável? É viável? Né? O que se busca com isso? Economia para o município. E será que não é mais custo para o município? Porque a carreira deixa de ser atrativa. Com certeza, com certeza. Quem vai fazer os concursos? Exato. Quem vai buscar os e aí, vamos pensar, vamos ver, um motorista, por exemplo, que numa dessas tem a possibilidade de, não digo de escolher, né, porque nenhum servidor tem o direito de escolher, mas numa dessas, tu pode ser o motorista do carro e tu pode ser o motorista da máquina, só que do carro vai ganhar 40% sobre o piso referencial, que hoje seria... Hoje 1.200 por aí. Pois é. Então, eu penso em 5.000, né, 40%, eu tenho 2.000. Seja 5.000 sobre o padrão referencial, eu vou ter R$400. Será que eu vou querer trabalhar na máquina? Se eu tiver, eventualmente, a possibilidade de escolher? E aí? E aí eu vou ter que obrigar o servidor a ir trabalhar naquilo ali? E hoje nós vemos aqui no nosso sindicato muitos servidores, bons servidores, acabam largando o serviço porque surgem outras propostas da iniciativa privada, né? E cada vez nós vamos ver mais isso se nós vamos continuar nesse digamos assim, nessa perseguição, né, à questão do servidor, né? Ao invés de tu implementar condições, melhorias, não estamos falando também só de aumentar salário, né? Mas vamos dizer de um bem-estar aí para o servidor. Além do mais que isso já está todo num planejamento, né, do município. Exato. Não, e do servidor. Do servidor também. Não, mas eu digo, se nós falarmos em economia do município, isso já está nos planejamentos do município. Não, ele tem um orçamento, isso já está previsto. Já está, né? Tem essas previsões legais. Ele não tem não se gera um aumento, né? Porque nós temos que pensar também, né, Jonas, que essa situação também é um atrativo para o servidor para permanecer na ativa. Sim. Né? Nós já tivemos a perda aí dessa questão do abono permanência, né? Que já foi um impacto, mas a insalubridade ainda permanece, porque quando o servidor se aposenta, ele não leva a insalubridade. Exato. Entende? Então nós podemos estar acelerando todo um processo aí de aposentadoria e também o que a gente tem visto que não tem havido uma reposição dos servidores que têm saído, né? Você parte para a terceirização, né? E aí nós vimos na semana passada, semanas anteriores aí, o que é o processo de terceirização na prática, aquilo que a gente já denunciava e a gente já sabia que poderia vir a acontecer. A gente conseguiu ter essa percepção aqui conosco. E ainda continuamos com esses respingos, né? Nossas colegas, trabalhadoras, mães de família, né? Estão aí sem o salário delas, agora buscando na justiça, mas a gente sabe o quão lenta é a justiça e tendo dificuldade para manter a alimentação das suas famílias. E isso é a terceirização. Ela traz prejuízo para o serviço público e traz serviço para os trabalhadores. Mas, como a gente sempre diz, né, a gente não é contra os trabalhadores, a gente é contra a forma que esses trabalhadores são recebidos e são prospectados para trabalhar na prefeitura. Isso é um absurdo, né, doutor Sávio, do ponto de vista político. Mais uma vez, se isso daí se confirmar, espero que seja boatos, é uma irresponsabilidade sem tamanho, novamente, da administração municipal, sem diálogo, sem a prática que eles têm feito de forma de cima para baixo, né, pressão para cima do servidor público, pressão para cima dos trabalhadores, né, com muitas falácias, muitas formas de ficar tentando jogar trabalhadores contra trabalhadores para conseguir implementar aquilo que eles têm como projeto, que é a destruição do serviço público aqui em Santa Rosa. Infelizmente, nós temos uma administração pública que parte por esse caminho, que quer destruir o serviço público, que nós já nos orgulhávamos muito da qualidade que nós tínhamos, mas que infelizmente a gente vê que não é mais bem assim. Devido às dificuldades que nós enfrentamos, devido às pressões, o adoecimento da categoria, falta de materiais básicos para
desenvolver as atividades das quais nós somos todos contratados e fizemos concursos. E então está havendo uma destruição do serviço público, do trabalho público aqui em Santa Rosa, infelizmente, através dessas ações da atual administração pública. Dr. Sarro, mais alguma consideração? É justamente isso, né, Jonas? A gente pontualmente aí, né, ao longo do tempo vem recebendo muitas situações e casos onde o servidor em muitos momentos acaba pagando para trabalhar, né? Então, amanhã depois nós vamos instituir o trabalho voluntário no município, né? Porque tu, da forma como vai, de toda essa organização e regulamentação administrativa que tem, vai se tornar inviável, né, o exercício do cargo e função, sendo que o dever, a responsabilidade não diminui, aumenta, né? Nós vemos ao longo do tempo aí cargos onde é crescido, atribuições e tudo mais, ou seja, a tua responsabilidade perante o teu trabalho e pela comunidade não reduz, né? Se acontecer, infelizmente, alguma situação no exercício da tua função, a tua responsabilidade, o teu dever permanece o mesmo. Só que, constantemente, tendo perdas, redução salarial, vai se manter algo atrativo e tu vai justificar, tu aguentar toda essa pressão, muitas vezes falta de estrutura, falta de uma chefia que te oriente, dialogue contigo, né? Então, não sei se é feita essa leitura, né? Mas eu acho que nós temos a nossa obrigação de ver a coisa dessa forma. Exato, e isso é a função nossa aqui do programa, nós também. Não só debater aquilo que é assunto do servidor, mas também, que nem o Dr. Sávio levanta, é necessário uma discussão. Que tipo de serviço público nós queremos? Que tipo de serviço público nós, comunidade, merecemos também? Né? A gente sabe que a gente contribui bastante com impostos nossos, então nós precisamos receber serviço público de qualidade, e isso passa pela administração municipal. Isso passa diretamente pelas mãos do prefeito e do vice-prefeito e dos seus secretários. Então nós temos que sim estar cobrando esse grupo de pessoas que forneça condições adequadas para que o servidor possa estar desenvolvendo a melhor forma possível o seu trabalho. E só para... Tu mencionou a questão da gestão, né? Mas nós temos que pensar que o legislativo também deveria adotar um tom de moderação, né, nessas demandas todas, né? Então, temos um perfil da gestão, mas nós precisamos também que toda a classe aí, né, do nosso legislativo também ouça e procure o sindicato, né, principalmente, para discutir essas demandas, né, para que a coisa, se for aprovado, tenha passado por uma discussão, né, que eles tenham esse contraponto com relação a essas informações pelo sindicato. Então, a Câmara também é um órgão que precisa pensar, né, que a ideia não é somente aprovar o projeto como ele é encaminhado, é oportunizar esse debate, né, e se não for esse o caminho, eu vejo que caberá sim também a categoria e fazer esse movimento, né, e levar a sua reivindicação direto aí aos vereadores. Exato, então o Legislativo também, bem lembrado pelo Dr. Sávio, também tem suas responsabilidades. E lá dentro do Legislativo nós temos muitos funcionários públicos ou pessoas ligadas diretamente a servidores públicos. Ronaldo, mais uma vez, obrigado. Dr. Sávio, obrigado pela participação aí muito, muito rica, a contribuição do Dr. Sávio. E agradecer aí cada um que venha nos ouvir ao longo dos dias aí, acompanhar nosso programa. Um abraço a todos e uma boa semana.